Mas afinal, como um filme pode ser tão amado e tão detestado ao mesmo tempo? ¿Y que le puedo ayudar, señor del monte? Quiero ser una mujer. Oi pessoal, eu sou Bruno Carmela, eu vim falar um pouquinho do Emília Pérez. Eu sei que eu não estou chegando no começo dessa conversa, muito pelo contrário. Então isso vai ser um vídeo um pouco diferente, uma espécie de uma síntese, um resumo de tudo que tem sido debatido ao longo desses últimos muitos meses. Em primeiro lugar, está todo mundo atacando tanto a Emília Pérez, como que ele pode ser tão bem recebido em Cannes, nas premiações, etc. Existem muitos motivos para isso e talvez seja mais fácil pensar a respeito a posteriori, agora que a gente já teve todas as reflexões de muita gente importante, muitas pessoas trans falando sobre a questão da transexualidade, muitos mexicanos falando sobre como eles veem a representação da cultura mexicana, etc. Emília Pérez parece tocar em uma série de pautas que são interessantes à indústria americana, como a cultura mexicana, de maneira um tanto festiva, musical, o filme é todo feito em estúdio, ele é colorido, ele literalmente começa com a imagem de mariachis em neon, mas ele também lida com a questão do narcotráfico, também fala sobre uma mulher transexual que era vista como um traficante homem cis, até fazer a sua transição no filme. Então ele parece tocar em uma série de assuntos que são importantes para a indústria, que a indústria se acredita benevolente quando discute essas questões todas. Lembra que a gente já teve outros filmes que tocavam em assuntos importantes e pouquíssimo tempo depois a gente começou a ver como equivocados. Como, por exemplo, A Garota Dinamarquesa, que foi para vários Oscars, ganhou prêmios, e pouquíssimo tempo depois os próprios atores falam, não devia ter feito, estava equivocada essa representação. E mesmo Histórias Cruzadas, Green Book e o Guia, que também queriam abordar de maneira um tanto conciliadora a questão do racismo, e hoje a gente percebe que não eram maneiras nada interessantes de lidar com esses temas muito mais complexos. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. Além disso, é claro, a Netflix está investindo pesadíssimo na campanha desse filme. A gente fica muito feliz quando os filmes são percebidos como bons, quando a gente também gosta dos filmes que são indicados. Mas se o filme for muito bom e mesmo assim não tiver um grande investimento de grana em pré-estreias, em sessões, em debates, não vai levar a prêmio nenhum, por melhor que ele seja. Então a gente tem com Emília Pérez um esforço muito grande da Netflix de ganhar finalmente esse Oscar de melhor filme, de ser vista como uma grande produtora de filmes, comparável aos gigantes tradicionais que não eram do streaming, como Warner, Sony, Disney, Paramount, etc. Ela já bateu na trave em filmes como O Irlandês, por exemplo, mas agora ela realmente está apostando todas as suas fichas. Mesmo assim, é difícil ignorar todos os muitos problemas desse filme. Primeiro, na representação da cultura mexicana. Em defesa do filme, muitas pessoas estão dizendo que, na verdade, ele é só uma grande fábula inspirada no México, que ele não pretende ser realista, e por isso ele não teria essa obrigação de retratar as coisas exatamente como elas são. De fato, nenhum filme tem a obrigação de retratar as coisas exatamente como elas são, não dá para retratar. Todo filme é uma representação, é um ponto de vista, mas a gente também não pode ocultar uma responsabilidade moral e ética quando você representa o outro, a diferença. O fato de você pegar 3 atrizes não mexicanas para interpretarem mexicanas, e eu sei que no caso da Selena Gomez, muitas pessoas estão dizendo, na verdade ela era uma americana, que depois foi pro México, nada disso está explicitado no filme. Esse foi um argumento da campanha para não prejudicar a imagem da Selena e do próprio filme, mas não se diz explicitamente no filme que ela é uma americana. O diretor Jacques Audiard já respondeu várias vezes a essas questões, inclusive tem uma entrevista com ele que eu fiz aqui no canal, e foi dizer que ele não podia colocar atrizes mexicanas porque ele precisava de vedetes como a Zoe Saldana e a Selena Gomez para trazer dinheiro. De qualquer modo, ele se exime de responsabilidade, falando, olha, se não tem atrizes mexicanas, a culpa é dos produtores, não minha. No uso de inteligência artificial para melhorar a voz da Carla Sofia Gascon cantando, ele também diz, isso foi escolha dos engenheiros, também não é responsabilidade minha. Considerando que isso obviamente passa pelo diretor e que ele estava ciente de todas essas escolhas, isso me parece muito fácil você simplesmente dizer, não tinha nada a ver com isso. Por mais que a Zoe Saldana seja de fato muito bem no filme, e acho que essa é a melhor coisa de Emília Pérez, é o trabalho de corpo, de voz, a entrega da Zoe, não dá para não considerar esse projeto inteiro como um grande golpe de marketing, digamos, devido ao fato que, por exemplo, a Emília Pérez não é a protagonista de Emília Pérez. A verdadeira personagem principal que domina o ponto de vista, que carrega a narrativa do começo ao final, é a Rita, a personagem da Zoe Saldana. Ou seja, a mulher trans é vista pelos olhos de terceiros, da advogada encarregada de fazer a transição de gênero e cuidar também da escapatória, da fuga dela. Isso explica porque a gente nunca entende realmente como Manitas del Monte / Emília Pérez se sente em relação à sua identidade feminina.
Tudo é jogado como um grande segredo, algo que se esconde de uma figura que era profundamente masculina, que tinha uma voz muito grave, tatuagens no rosto, uma pele um tanto escura e que liderava o tráfico, que era responsável por muitas mortes, mas que de repente confessa pra Rita que sonha em ser mulher, sempre sonha em ser mulher, inclusive já tá fazendo um tratamento hormonal há 2 anos. Nesse momento, Manitas Del Monte abre a sua jaqueta e mostra os seios crescendo à advogada. E daí tudo parece muito estranho pra quem tá assistindo. Como assim a esposa com quem ele tem 2 filhos sequer sabia que o marido estava fazendo um tratamento hormonal há 2 anos? Como esse desejo de assumir a identidade feminina desde criança pode ser escondido de todo mundo ao longo de todo esse tempo? La existencia, cifras y códigos, cuentas sin millones. Para mim, o principal problema em relação ao tratamento da transexualidade em Emília Pérez está no fato de não se preocupar com a identidade feminina, mas com a mudança do corpo. E esse é um mal recorrente de Hollywood, achar que uma pessoa trans é uma pessoa que opera. Achar que transicionar de gênero é necessariamente fazer uma vaginoplastia, como diz aquele número musical pavoroso, e todos os outros procedimentos análogos. Sim, existem pessoas trans que desejam fazer esses procedimentos, que o fazem, os nomes das cirurgias estão todos amparados em procedimentos médicos reais, mas uma pessoa trans é, acima de tudo, uma subjetividade, uma identidade. É como ela se percebe no mundo. E não o que ela vai ter no meio das pernas, não se ela vai ter seio, se ela não vai ter seio, não como é a voz, não se tem pomo de Adão ou não. O filme se interessa apenas por um corpo cirurgiado. Mas o que existia em Manitas Del Monte de feminino, de identidade feminina, como essa pessoa conviveu com esse segredo ou com essa sexualidade não muito bem realizada, resolvida para si mesmo, ao longo da vida inteira, como que isso foi canalizado no exemplo de uma ultramasculinidade bruta, feroz, nada disso é trabalhado no filme. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ella. Arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. E para piorar a situação, depois que Emília Pérez transiciona, trata-se de uma pessoa muito bondosa, que se dedica a apenas reparar todos os erros que ela mesma tinha cometido enquanto traficante masculina. Então aqui basicamente a gente transiciona de estereótipos. A gente passa de um estereótipo da masculinidade bruta, dominadora, selvagem e pública, para o estereótipo da feminilidade materna, cuidadora, que perdoa, que está muito mais oculta, reservada ao seu espaço doméstico. A Emília Pérez é mais reclusa, fica em casa, quer cuidar muito dos filhos que não sabem que ele é a mãe/pai. E a gente também não entende o que aconteceu na consciência dessa pessoa ao longo de poucos anos para se arrepender do que fez. Será que se arrepende de fato? Como pode dar uma guinada tão grande em suas atitudes? Como gerenciou o dinheiro o tempo inteiro? Como se lidou com a morte pressuposta do Manitas Del Monte e com o surgimento dessa mulher que não tinha passado nenhum? Novamente, nada disso é explicitado. Eso sería muy peligroso para ti. E aí a gente chega nas cenas musicais. Muitas pessoas têm defendido os números musicais de Emília Pérez, dizendo que se trata, na verdade, de uma ópera e não de um musical convencional. Ou seja, não é Wicked, não é Chicago, não é Moulin Rouge, ele tem regras próprias e geralmente ela também é trágica, algo que explicaria a morte da pessoa trans no final e que também é percebida pra gente como algo muito violento. Sobre os números musicais, o Jacques Audiard já falou várias vezes em entrevistas que ele queria bastante que o seu filme transicionasse entre diversos gêneros, assim como a protagonista também transiciona. Isso significaria passar do drama pro policial, pro filme de tráfico, pro musical, ao passo que a mulher assume essa identidade feminina. Mas o que incomoda aqui pra gente mais uma vez é esse tratamento um tanto apressado e nada sensível de temas que são muito complexos. Então quando a gente tem a Rita, a personagem da Zoe Saldanha, escolhendo quais procedimentos médicos a sua cliente vai adquirir, parece que ela tá num supermercado escolhendo vários produtos divertidos. Vaginoplastia, sim, que legal! Retirada do pomo de Adão, eba, vamos, também quero! É óbvio que uma redesignação de gênero é algo muito delicado, que não é feito como alguém que compra produtos no mercado alegremente sorrindo, que envolve riscos, que envolve uma série de exames, que envolve uma apreensão psicológica muito grande de quem passa por esses procedimentos todos, é claro, embora a gente também não veja isso em Emília Pérez. E a gente acaba por ter números musicais que não parecem, de certo modo, valorizar a música. O próprio El Mal, que está indicado a Oscar, que ganhou prêmios, é uma música completamente dissonante, ela é estranha para a ópera e ela é estranha para o musical. Existe uma escolha da Selena Gomez, que não é uma boa atriz, que está atuando muito, muito mal nesse filme. Mas a gente pensa, se você pegou uma cantora, é porque ela vai cantar muito no filme, como, por exemplo, ocorreu a Lady Gaga no Coringa 2 ou a Ariana Grande no Wicked. Mas, surpresa, a Selena Gomez mal canta aqui, o que também nos leva a questionar mais uma vez a escolha dela para o filme.
¿Y tú conoces a esa Emilia Pérez? E para piorar, esses números musicais quase nunca são contados pelo ponto de vista da Emília Pérez. Eles são, em sua ampla maioria, o olhar de terceiros, especialmente da Rita, sobre ela. Então a gente tem uma mulher trans objetificada, no sentido de vista por outras pessoas, que não domina o ponto de vista, que vai ser morta exemplarmente no final e que carregou durante a vida inteira um conflito muito profundo de uma identidade feminina secreta, a qual a gente também não tem acesso. This is my only hope to live my own life. Algumas pessoas começaram a falar que Emília Pérez seria então um filme de extrema-direita, um filme aliado ao trumpismo. Eu digo, calma. É muito fácil também a gente embarcar nessa onda de ódio que dá clique, que rende, mas isso também me parece um exagero relacionado ao filme. Eu não acredito que essa seja uma produção que detesta pessoas trans, que odeia mexicanos, nada disso. Eu acredito que a violência que a gente tem aqui é de outra ordem. Emília Pérez me parece muito mais o fruto de um olhar colonizador, um olhar eurocêntrico e apoiado pelos Estados Unidos através dessa campanha intensa da Netflix. Lembrando que Jacques Audiard é um grande diretor, que já ganhou Palma de Ouro, já levou muitos outros prêmios importantes, e por isso ele pode se dar ao luxo de falar: eu não preciso pesquisar mais do que isso, eu não preciso ter atriz mexicana para o filme no México, eu não preciso filmar no México nem aproveitar as cidades mexicanas para representar o México, porque as minhas boas intenções em narrar essas pessoas já bastam. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Só que em 2024 isso não é possível. Quando a gente fala de lacração, mimimi, essa cultura woke que está exigindo demais, eu acho que pelo contrário, acho que a gente finalmente está começando a responsabilizar as pessoas pela representação que elas fazem do outro. Sim, a gente quer que o cinema se abra à diferença. Um diretor francês não é proibido de falar de uma cultura mexicana, contanto que ele deu protagonismo para essas pessoas, de verdade. Emília Pérez não é protagonista, lembrando, que ele deixe essas pessoas falarem por si mesmas e que ele se preocupe de fato com a subjetividade, a individualidade dessas pessoas. Você apostar apenas no estereótipo enquanto homenagem, enquanto fábula, é muito pouco nos dias de hoje. Essa maneira muito leve de falar: eu dei uma pesquisada no Google, eu falei com 2 amigos mexicanos, tá bom, não cola mais em 2024. Se tem alguma coisa muito boa que sai dessa polêmica toda, até intensa demais por causa da campanha do Oscar, é a gente entender que a maravilha do cinema, a liberdade da ficção não eximem seus realizadores de escrutínio sobre o que eles estão falando. Boas intenções não fazem bons filmes. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. E para quem diz que a gente só está implicando com Emília Pérez, mas que a gente não implica com os outros, eu digo que esse é um movimento que já acontece há muito tempo. Vocês lembram quando, por exemplo, Wagner Moura foi muito criticado em Narcos? Ele é um ator excelente, a gente sabe, que não dominava muito bem o espanhol, como o próprio Wagner Moura admite. E daí, obviamente, todas as pessoas do país e dos países ao redor ficaram revoltadas em ter um ícone, para o bem ou para o mal, de língua espanhola, falado por um brasileiro que não dominava o idioma. Te necesito. É muito bom que Emília Pérez tenha selecionado uma atriz trans de fato, mas isso é o mínimo que ele tinha que fazer. Ele não pode parar por aí. O que acontece em Emília Pérez é a gente finalmente começar a pensar o quanto da diferença, o quanto da alteridade pode ser transformado em espetáculo pelo olhar do estrangeiro, para o olhar do estrangeiro, e o quanto precisa de um mínimo de cuidado nesse retrato. Ele vai ter que responder a questões éticas e morais, sim. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui embaixo se concorda comigo, se gostou de Emília Pérez. Siga o canal do Meio Amargo, ativa as notificações, me acompanha nas redes sociais. Eu tô no @meioamargocine e também no site, onde tem vários textos publicados, que é o meioamargo.com. Até a próxima!